Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de modelos de gestão. Hoje será a nossa última aula, né, da disciplina, de todo o conteúdo. Na próxima semana faremos uma revisão antes da prova oficial do segundo bimestre. Vou agora compartilhar a minha tela. Vamos lá. Então, vamos voltar um pouco do que nós estudamos nas 2 semanas anteriores. Nós falamos sobre os processos gerenciais, né? Os 2 últimos critérios foram a coordenação e o controle, né? Onde a coordenação ela é responsável por conduzir a aplicação dos recursos que foram traçados lá no planejamento. Também esse processo de coordenação, nele engloba a liderança, a gestão de pessoas, né? Liderar essas pessoas que estão envolvidas dentro desses processos, e tudo isso para garantir que todos os objetivos que foram traçados lá no planejamento sejam alcançados conforme já é esperado. Além da coordenação, nós temos o controle, que serve para fazer a amarração de todos esses processos gerenciais, né? Então, é pelo processo de controle que o gestor, ele garante que as atividades que foram realizadas, primeiramente traçadas, depois realizadas, que elas estejam de acordo com os padrões que foram definidos pela gestão, tá? É através desse processo de controle que o gestor monitora, né? Ele fiscaliza a realização bem feita dessas atividades que foram definidas lá no processo de planejamento, tá? É muito importante, como eu venho falando para vocês ao longo de todas essas aulas, né? A atuação do gestor para que ele envolva todas essas pessoas que estão diretamente ligadas a esses processos, a essas atividades, né? Pois cada um deles é um elo muito importante, né? Dentro de todo esse processo, tá bom? Como um todo. E para finalizar e para amarrar, finalizar, né, a nossa disciplina de modelos de gestão e da atuação do gestor, né, como ele passeia por todos esses processos gerenciais, nós vamos falar dos aspectos emergentes, né? O que vem depois de coordenação e de controle. Quais são as ferramentas, né? Vou mostrar para vocês hoje mais algumas ferramentas que auxiliam o gestor dentro desse processo, né, de gestão, dentro do processo de coordenação e de controle, tá? A gente, né, como vocês viram durante toda a disciplina, todo o curso, nós vimos que o gestor, ele tem que ter a capacidade de assumir muitos desafios dentro da sua gestão na área em que ele vai, né, se formar, na área em que ele vai verdadeiramente atuar, né? Aqui nessa unidade de coordenação e de controle, né, a gente vai ver os processos de tecnologias, as ferramentas de gestão, as tendências, né? A gente vai ver como algumas tecnologias de gestão contemporâneas que os gestores, né, a gente vai ver essas tecnologias que os gestores modernos vêm utilizando. Nós já vimos algumas e vamos finalizar agora, tá? Então, a gente vai ver um pouco mais detalhado uma ferramenta que é muito utilizada, que é o Balanced Scorecard, tá? Alguns mapas conceituais, mapas mentais e a gestão de performance. Então, são ferramentas
que auxiliam na tomada de decisão desses gestores, tá? Como vocês, né, bem já sabem, muitas dessas tecnologias e dessas ferramentas de gestão, elas são muito úteis para todos os processos gerenciais, né? Por isso, eu vou apresentar alguns temas para vocês hoje, né, que servem, né, que encaixam bem dentro desses aspectos emergentes de coordenação e de controle. Né? Elas podem facilitar a atuação do gestor nos processos também, não só de coordenação e de controle, mas também no processo de planejamento e e organização. Só voltar um pouquinho, tá? Então, para fazer uma breve, o que seria o Balanced Scorecard, né? Então, fazendo um pouquinho, voltando um pouquinho, a gente é muito comum ver que boa parte do conhecimento administrativo, ele é dedicado e voltado a estudos voltados para eficiência financeira e produtiva, né? Então, essa visão especificamente financeira, ela faz com que alguns gestores, eles utilizassem somente indicadores financeiros para mensurar o desempenho das organizações. E não é só isso, né? A gente vê as organizações como um sistema aberto, elas sofrem inúmeras influências das mais inúmeras variáveis, né? E também de acordo, de acordo com esse avanço tecnológico, né, não só o avanço tecnológico, mas o novo perfil das pessoas, dos trabalhadores, né, eles nos mostram que não são apenas os indicadores financeiros que devem ser levados em consideração, mas uma série de outras questões que envolvem a empresa como um todo, tá? Então, é por isso que essa ferramenta, o BSC ou Balanced Scorecard, ela vem para auxiliar o gestor na tomada de decisão, tá? Aqui tem uma breve descrição do que seria o Balanced Scorecard. Ele também é conhecido como BSC. Se a gente for traduzir isso para o português, né, uma tradução literal seria indicadores balanceados de desempenhos. Então, as grandes empresas hoje, elas trabalham direcionadas em indicadores, né? Esses indicadores que vamos falar um português bem claro, assim, vamos falar para a empresa, olha, atenção, aqui está indo mal, esse indicador aqui está precisando de mais atenção, ou, ó, super legal, ótimo, você está bem, você está indo no caminho certo, tá? Então, o BSC, ele é um método voltado ao gerenciamento das estratégias das empresas. Seu principal objetivo é possibilitar que os gestores e equipes trabalhem pensando no futuro, ou seja, a longo prazo, atuando para concretizar ações ou projetos que garantam o crescimento sólido às empresas. Então, assim, ele foi criado, esse sistema, né, esse método, ele foi criado nos anos 90 por dois professores de Harvard, o Robert Kaplan e o David Norton, tá? Eles consideravam o Balancer um modelo de gestão estratégica, tá? E esse método, ele surgiu com a premissa de desmistificar, lembra que eu falei agora há pouco para vocês, a visão de que, para obter sucesso, um negócio precisa focar unicamente em indicadores financeiros e contábeis. Então, eles percebendo, né, o rumo das organizações, o rumo como a tecnologia estava influenciando tanto, como tantas variáveis influenciavam as empresas, que não só apenas financeiras, obviamente muito importante, mas outras variáveis,
eles falaram, não, a gente precisa então criar um método que a gente traça estratégias visando todas as questões, todos os fatores, tá? Então, o BSC, ele tem como foco atuar para que a visão da empresa seja concretizada. Sabe lá atrás, quando a gente definiu a visão da empresa, então, você criou sua empresa, você estabeleceu qual é a visão da sua empresa. Então, a minha empresa, a visão da minha empresa é se tornar a maior empresa, um exemplo, de calçados da América Latina. Então, essa é a minha visão. Então, assim, ele vem para ajudar com que os gestores alcancem e realizem e concretizem a visão da empresa, tá? Com esse método, é possível gerenciar esses objetivos a longo prazo. Não só o que está acontecendo agora, mas o que terá que acontecer para você alcançar seus objetivos, tá? Sempre mantendo a atenção ao que colabora para a realização da visão, monitorando, né? Tudo isso monitorado por meio de indicadores e os planos traçados pela empresa, seja nos seus planejamentos estratégicos, tático, operacional, como a gente estudou nas aulas anteriores, tá? Beleza, professora, mas como que funciona essa ferramenta, né? Como que isso funciona? Então, de acordo com o autor Graziano, né, para colocar ele em prática, o gestor ele precisa seguir 4 etapas, tá? E quais são essas etapas? Primeiro, ele precisa traduzir a sua missão, visão e valores. Então, o que é isso? Ele precisa traduzir, ou seja, ele precisa identificar qual é a visão estratégica da empresa, aonde a empresa quer chegar, onde ela quer estar no futuro. Muitas vezes, as pessoas, elas estabelecem visão e missão, e assim, são questões muito bonitas de se ver, mas são algo inalcançável, né? São coisas assim que dificilmente eles vão alcançar, é mais para inglês ver, né? Então, para que esse planejamento, né, dentro do método BSC dê certo, primeira etapa, traduzir a missão e a visão, né? Entender essa missão. Para que a empresa existe? Né? E deixar isso muito claro, tanto a missão quanto a visão. Outra coisa, os valores. Eles estão de acordo? Os meus valores, os valores da minha empresa, eles estão de acordo realmente com o que a minha empresa pratica na realidade ou não? Então, isso tudo tem que estar muito claro, muito bem definido. Ponto 2, traduzir a estratégia organizacional. Quais são os objetivos, realmente, os objetivos organizacionais que a empresa tem? Traduzir os objetivos estratégicos em objetivos específicos. Identificar quais são os pontos fortes que a empresa apresenta, tá? Dentro desse meio, pode-se fazer até uma análise SWOT para identificar quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos. Tudo bem? Vamos lá. Planejar e estabelecer metas, né? Estabelecer as metas. Onde eu quero chegar? Como eu vou fazer para chegar aonde eu quero chegar? Então, essas são as metas, mensurá-las, né? O que eu preciso fazer? Então, a gente trabalhou muito esse semestre inteiro falando meta, objetivo, metas são diferentes de objetivo. Objetivo é onde eu quero chegar. As metas é o que eu vou fazer para chegar a este objetivo, tá? Então, essas metas, elas devem estar alinhadas aos objetivos, né? Não pode ser nada inalcançável, inatingível,
né, algo fora da realidade, é muito importante que o gestor tenha os pés no chão, tá? Receber feedback estratégico. Gente, isso é muito importante. Não só no Balanced Scorecard, mas em tudo, né? Então, a pessoa tem que saber receber um feedback. Tem que saber dar feedback também, mas é muito importante saber receber, tá? Aprender pelo retorno em relação às medidas do scorecard, promovendo a avaliação do desempenho. Então, assim, vejam bem que o BSC, ele alinha o planejamento estratégico com as ações operacionais, tá? Então, para o BSC ter sucesso, né, para esse grande planejamento ele ter sucesso, é muito importante seguir uma ordem que realmente direcione a empresa para a estratégia. Então, precisa de muito alinhamento. Isso vai criando uma espécie de cascata, que aos poucos vai materializando a estratégia em um caminho a ser seguido, tá? Então, primeiro você vai definir os objetivos. Eu volto aqui. Primeiro você vai definir os objetivos, tá? De cada perspectiva do seu negócio. Então, vou colocar aqui as perspectivas, né? Então, vamos lá. Deixa eu já pulei aqui. Então, para você, né, para ele ter sucesso, você tem, os gestores, eles devem adotar 4 perspectivas, né? Então, a primeira delas, você vai definir os objetivos aonde você quer chegar, né? Então, primeiro, financeiros. Então, a gente falou que não é só financeiro, mas o financeiro existe, tá? Então, assim, tem que estar tudo muito claro, né? Os controles orçamentários, fluxo de caixa, o valor econômico agregado, o EVA, o balanço patrimonial, enfim. Todos esses itens que eu apontei, eles têm que estar muito claros e muito bem definidos, tá? Depois a gente tem a perspectiva dos clientes, que são os nossos consumidores, né? A gente precisa estar atento ao controle, a controle de satisfação, né? E a perda desses clientes, como que está isso? Identificar as razões pelas quais a gente está perdendo esses clientes, né? Isso pode ser algum sinalizador de que a empresa está precisando melhorar em algum ponto, tá? Depois, assim, as perspectivas internas, que daí elas estão relacionadas às questões internas mesmo da empresa, controle de qualidade, levando em consideração processos, decisões, gestão de pessoas, tá? Contratação de pessoas, compra de maquinários. Então, todas essas questões também, tá? Precisam ser verificadas. E de inovação, perspectivas de inovação e aprendizado. E isso significa o quê? Ela representa a capacidade que a minha organização tem de inovar, dela não ficar estagnada no tempo, tá? O que a inovação faz? Gente, olha só, olha a época que a gente está vivendo, uma época muito difícil, dificílima, mas quanto aprendizado isso não está gerando para a gente, né? Quantas empresas estão tendo que se reinventar para não fechar as portas? Isso é inovar, tá? Aprender com o momento que a gente está vivendo, tudo bem? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Enfim, primeiro você definir os objetivos de cada uma dessas perspectivas do seu negócio, tá? Depois você define quais são os indicadores que vão medir esses objetivos. Verificar se eles estão ou não sendo alcançados. E por último, criar projetos, tá? Ações ou processos que atuem para melhorar esses indicadores e assim alcançar os objetivos traçados, tá?
quais são as vantagens do Balanced Scorecard, do BSC? Ele tem uma visão simples e intuitiva de planejamento. É um método de aperfeiçoamento contínuo e ele tem uma integração entre indicadores tangíveis e intangíveis, tá? Então, ele é similar, ele é bem parecido com a análise SWOT. Na verdade, a gente pode usar a SWOT dentro do BSC, tá? Ele também pode ser traduzido como um mapa estratégico, ou, em outras palavras, tipo um quadro, resumo visual, tá? Que pode ser implementado pela sua empresa. Aqui eu trouxe um exemplo que é o que está no material, no AVA, no livro de vocês, de uma empresa aérea, tá? Então, aqui tem eles dividiram por financeiro, consumidor, internos, perspectivas financeiras, perspectivas dos consumidores, perspectivas internas e perspectivas de aprendizado. Então, eles separaram metas, padrões, medidas e iniciativas. Então, aqui, vocês podem observar que é um formato muito simples, né? A sua empresa pode montar um formato mais simples ainda, né? Tudo que vai precisar é uma tabela com essas 4 perspectivas, né? E seus respectivos elementos do PSC. Aqui, no caso dessa empresa, eles definiram como métrica metas, padrões, medidas e iniciativas, né? Aí, existem modelos ainda mais sofisticados, esse é um pouco mais simples, né? Aí vai depender também das metas e das métricas que você quer mensurar, que você quer avaliar. No caso da Southwest Airlines, as perspectivas financeiras, eles querem mensurar, medir a lucratividade, como que está indo o aumento de receitas, redução de custos, pontualidade de voos. Então, assim, são métricas que eles estabeleceram, que eles vão acompanhando isso e não vão perder de vista, tá? Podem também adicionar mais objetivos, mais indicadores, metas, ações, né? Isso muito de acordo com a empresa, né? É possível, é uma ferramenta muito simples de se usar, pode ser feito no Excel, colocar no Docs, no Google Docs. É uma ferramenta que é muito importante que várias pessoas, não apenas os gestores tenham acesso, mas assim, a equipe que está envolvida com tomada de decisão e diretamente com o monitoramento dessas métricas, que elas estejam envolvidas, que elas tenham acesso. Pode ser feito manualmente, quadro físico, em post-it, vai da criatividade do gestor. O importante é que acompanhe. Então, o BSC nada mais é que uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta que dá suporte à gestão, né? Que traz ao gestor, mais uma aliada ao gestor, tá? No acompanhamento dos processos que ele vai desenvolvendo ao longo da sua carreira, tá? Vamos lá. Dentro do BSC, a gente tem um feedback efetivo. Então, o que seria esse feedback efetivo, né? Ele é uma ferramenta também muito simples, que está ali dentro do Balanced Scorecard, que faz com que o gestor ele tenha um contato muito próximo com seus liderados, né? É muito importante. O feedback ele é muito importante. A pessoa ela precisa saber como que está o andamento do trabalho dela. Isso é muito importante. Dentro da ferramenta é algo indispensável, tá? Então, seguindo essa linha de que as empresas elas buscam cada vez mais melhorar os seus desempenhos, né?
para gerar mais lucros, seja para atrair mais investidores, é muito importante que o gestor fique atento às pessoas que são o principal recurso organizacional, certo? Eu sempre, como vocês sabem, eu sou da área de gestão de pessoas e eu sempre vou bater nessa tecla, sempre vou defender isso. As pessoas são o principal ativo das empresas. São elas que desenvolvem, são elas que desempenham as funções primordiais que levam a empresa ao sucesso ou ao fracasso. São as pessoas que fazem isso. Cabe ao líder mostrar o caminho certo para essas pessoas. E um desses caminhos é através do feedback, tá? O que precisa ser feito de acordo com esses autores, né? Precisa ser específico, focar no problema, não a pessoa. Tudo é questão de time, gente. Tem hora para tudo. Então, o gestor ele vai identificar, aquela pessoa tem um problema? Tem, vou resolver isso depois, agora é hora de eu focar no problema. Vamos resolver o problema. Maximizar o retorno absoluto, não relativo, em comparação com os outros. Ser pontual. É o que eu acabei de falar. Tudo é questão de time, tem um tempo certo, não pode deixar passar, tá? Focar o futuro e incluir sugestões de melhoria. Não adianta apenas apresentar o problema, tá? Tem que sugerir melhorias. Muito importante, tá? Nós temos também, além, não consta, não está aqui no slide, mas que é muito utilizado em muitas empresas, é o feedback 360, tá? Também, dentro da ferramenta do Balanced Scorecard, também pode ser usado. E como que é isso, professor? O que é um feedback 360? Né? É onde todos participam, né? Não só o gestor está dando feedback, como ele recebe também o feedback do seu funcionário, tá? Então, o feedback 360 ele pode ser uma opção para suplantar as dificuldades típicas de um feedback de desempenho normal. Não é fácil dar um feedback sincero, efetivo, como está dizendo ali, tá? Mas no 360, esse modelo ele ganha mais credibilidade por envolver a participação de 4 fontes, tá? O chefe, os subordinados. Aqui, quando eu falo chefe, é o gestor, é o líder, tá? É a pessoa que está desempenhando um papel de liderança ali, em determinada equipe. Então, ele está presente, os subordinados, os colegas e os próprios funcionários, tá? Muitas vezes, esse feedback 360, aí depende de cada equipe. O líder precisa conhecer muito aquela equipe. Ele pode ser feito pessoalmente ou ele pode ser feito ele pode ser feito anonimamente. Os dados são coletados anonimamente, né? E combinados na forma de um relatório de feedback que compara. Aí vai comparar a autoavaliação dos funcionários com as demais avaliações recebidas, tá? Então, gente, voltando aqui. O Balance, o PSC, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer organização, tá? Ele permite uma visão balanceada mesmo e integrada da organização, tá? Quando ele é implementado, faz-se necessário o envolvimento da alta administração desde o princípio, tá? Principalmente porque é necessário esse envolvimento para construir os indicadores que eles precisam analisar e acompanhar, tá? Uma coisa muito importante também, é muito importante que os funcionários, como eu já falei,
que estão envolvidos, eles tenham conhecimento, tá? Porque, como eu já falei, eles são o principal ativo. Aí, nesse caso, o funcionário entra como um ativo intangível, tá? É o conhecimento deles, né? Eles são, a gente pode falar que as pessoas, elas criam vantagem, o conhecimento que o funcionário tem ali da sua empresa é uma vantagem competitiva que você tem dentro da sua empresa, tá? Então, dentro de tudo isso que eu falei, para que a organização ela seja capaz de melhorar sua performance pela aprendizagem organizacional, né? Além de utilizar a tecnologia de gestão do conhecimento, por incorporar conhecimento e criatividade dos funcionários na forma de produtos, serviços, enfim, né? Eles precisam que essas ferramentas possibilitem ao gestor melhorar esse desempenho organizacional, melhorar o desempenho que essas pessoas que estão dentro da organização já têm, tá? E isso se torna ainda mais valioso para essas empresas. Então, o BSC, ele vai ajudar o gestor a identificar também quais são esses pontos fortes e fazer o acompanhamento disso, medir, mensurar a evolução desse conhecimento, desse ativo que são os funcionários, tá? Uma outra ferramenta muito importante que dá suporte à gestão são os mapas, tanto mapas conceituais quanto os mapas mentais. Então, o que é um mapa conceitual? Né? Como vocês estão vendo aí, ele é uma estrutura gráfica que ajuda os gestores, no caso, a gente está falando de gestão de empresas, tá? Aqui vocês vão ver como que ele tá repartido aqui, né? Ele está dividido através de conceitos, de frases de ligação, substantivos e tudo mais. Mas o que é essa estrutura gráfica? Para que ela serve? Então, o mapa conceitual, ele é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar as ideias, conceitos e informações de um modo todo esquematizado, tá vendo? É uma ferramenta muito útil, é uma ferramenta de estudo, de aprendizagem, onde todo o conteúdo, vocês podem ver, ele é classificado e hierarquizado de modo que auxilie na compreensão do indivíduo que está analisando ele, tá? A partir dessa representação gráfica ilustrativa, a pessoa que está fazendo ali, que está idealizando o mapa conceitual, ela consegue criar ligações, tá? Entre os diferentes assuntos que fazem parte de um determinado conhecimento, tá? Então, ela vai juntar todos esses assuntos. Então, ele, de acordo com o Silva, ele define que os mapas conceituais, eles têm origem no campo de estudo de ensino e surgem como ferramentas para a organização e representação do conhecimento a partir de uma proposta para facilitar a aprendizagem significativa, que utiliza diagramas elaborados a partir de conceitos chaves. Trata-se de mais uma ferramenta de organização e controle. Né, gente? Saiu aqui, eu vou compartilhar novamente a minha tela que saiu. Vamos lá. Aí nós temos os mapas mentais. Os mapas mentais. Então, resumidamente, o que é um mapa mental também? Tanto o mapa mental quanto o conceitual, eles são ferramentas que ajudam o gestor a organizar e a controlar as suas tarefas diariamente, tá?
O mapa mental, assim como o conceitual, ele é um diagrama que tem por objetivo organizar informações. Ele é muito simples, como vocês podem ver, e muito prático. Gente, não precisa de programa, não precisa de nada disso. Você faz isso numa lousinha, no seu caderno, com giz, com uma caneta, com uma canetinha, enfim, um flip chart, uma lousa que você tenha na sua sala, ou um caderno, uma cartolina, enfim, tá? Ele é simples e prático. O mapa mental, ele nada mais é que um desenho de um conceito no centro de uma página, né? É o que você pretende fazer, e você vai fazendo ramificações que representam ideias sequenciadas. Ele dá a ideia de uma árvore. Então, você coloca, por exemplo, se você vai fazer o mapa mental de um problema, você vai colocar o problema no centro e dele vai, agora eu quero desse problema que estou com dor de cabeça. É o problema inicial. Tá ali no centro. O que eu vou fazer para parar essa dor de cabeça? Aí eu vou puxando ramificações. Primeiro, procurar um remédio. Não tenho remédio. Vou à farmácia. Vou comprar um remédio. Vou tomar um remédio. Simples assim, tá? Então, eles são ramificações que representam ideias sequenciadas, tá? E, de certo modo, ou quase sempre, todas apresentam relação com a ideia principal. Deixa eu voltar a gravação aqui, que eu estava falando do mapa mental, eu acho que não estava bem. Voltando aqui a tela. Então, vamos lá. Falei do mapa do mapa mental. Então, assim, voltando aqui, deixa eu voltar um pouquinho ao mapa mental. Então, assim, esse é um tipo de ferramenta, ele é tão simplório que muitas vezes as pessoas não dão vamos falar uma linguagem mais popular, não dão muito ibope para ele, mas ele é muito útil mesmo. Aí isso vai do gestor, vai da pessoa que vai utilizar, tá? Então, assim, eles são extremamente úteis para a organização das atividades diárias. Eles chegam a proporcionar ganhos de produtividade, tá? Aquela tendência à procrastinação, muitas vezes, com a utilização de mapas mentais, ela é deixada de lado, tá? Você pode utilizá-los para sequenciar os afazeres de um dia de trabalho ou de um marco específico de um projeto, por exemplo. Outra vantagem que a gente vê nos mapas está na organização de ideias, já que explicar momentos difíceis para o time nem sempre é uma tarefa simples, não é mesmo? O mapa mental, ele é uma excelente dica para ilustrar os problemas a serem resolvidos. Foi o exemplo que eu dei agora da dor de cabeça, né? E assim, uma forma de deixar ele mais atrativo é deixá-lo muito colorido, com desenhos, tá? Então, isso chama mais a atenção das pessoas. Muitas vezes a ludicidade, ela pode até parecer algo infantil, mas é algo que desperta, né, a curiosidade das pessoas, sejam de qual setor elas forem, tá? Uma outra ferramenta que os gestores não podem abrir mão é a gestão de performance, né? Então, cada vez mais as organizações elas estão em busca de modelos de gestão voltados para a valorização dos ativos intangíveis, principalmente os que estão relacionados às pessoas, suplantando o velho modelo de busca de eficiência produtiva. Então, cada vez mais as empresas valorizam aquele trabalhador de alta performance, né? Mas como manter essa pessoa com esta performance, né? Importante saber disso.
e o gestor, o gestor moderno, principalmente, ele cada vez mais ele atua utilizando essas tecnologias, né, para ressaltar essa performance dessas pessoas, né? Ele faz com que as organizações elas buscam cada vez mais pessoas com alto potencial, mas não é só buscar esse potencial, precisa fazer com que essas pessoas elas evoluam dentro da própria empresa, né? Vamos lá. Aqui eu tirei também do material de vocês que a gestão de performance, ela remete à ideia de desempenho por meio da produtividade, ampliando a abordagem para conduzir a gestão da performance, além de obter melhoria de desempenho continuamente, os gestores podem ainda transformar as empresas que gerenciam em ótimos locais para se trabalhar, foi o que eu acabei de falar, onde as pessoas desejam estar, porque sabem que o modelo de gestão privilegia o apoio e a recompensa à performance dos funcionários, ao mesmo tempo que estimula que esses funcionários busquem eles próprios a melhoria do desempenho individual, contribuindo assim com o desempenho da organização. Então, a gestão de performance faz com que o gestor ele desenhe, ele desenvolva um modelo de gestão no qual o funcionário se sinta valorizado. Isso seja através de campanhas de incentivos salariais, enfim. Aí a gente volta lá atrás, quando eu já conversei com vocês, quando a gente estava falando de gestão de pessoas, o gestor ele precisa conhecer a equipe dele, né? As pessoas elas são seguindo essa premissa de que as pessoas são o bem mais valioso que a empresa tem. Eu não posso perder essas pessoas, eu não posso admitir que a minha empresa tenha um alto índice de rotatividade, de absenteísmo, enfim. Para que isso não aconteça, eu preciso conhecer a minha equipe e eu preciso saber como eu, posso garantir que eu, enquanto gestor, posso garantir que essa equipe esteja sempre motivada. Eu não vou motivar, enquanto as pessoas, eu não vou motivar as pessoas, porque a motivação é algo intrínseco, é algo que vem de dentro, é de cada um. Mas eu preciso conhecer a minha equipe, eu preciso conhecer individualmente essas pessoas para saber o que desperta nelas essa motivação. Então, assim, como que eu vou cobrar performance de uma pessoa, mas como que eu vou dar algo em troca a ela? Será um incentivo através de dinheiro? Só o dinheiro vai motivar essa pessoa? Talvez não. Mas uma campanha de reconhecimento, enfim, eu preciso conhecer a minha equipe dentro de todo um contexto da minha empresa. Eu preciso criar programas que atraiam esses profissionais, né? Eu preciso desenvolver nessa equipe um sentimento de pertença, um sentimento de dono, como se aquela empresa também fosse deles. Então, isso cabe ao gestor. A gestão da performance, ela faz isso, tá? Então, ela vai premiar essas pessoas de acordo com o desempenho delas, mas eu preciso conhecer essas pessoas também, tá? Bom, gente, hoje a nossa aula foi um pouco mais curta, a gente finaliza, né, essa sessão.
a gente finaliza aqui a disciplina de modelos de gestão, uma mensagem final, assim, para amarrar todo o conteúdo que eu posso falar para vocês, é que o gestor, ele busca incessantemente por meios para melhorar o desempenho organizacional. Isso a gente estudou, né? E ele busca esses meios, ele tem a seu favor algumas ferramentas, ele tem a seu favor a tecnologia, né? Só que vou reforçar, tá? Deixar muito claro que isso é algo que eu defendo muito veementemente, porque eu vivo isso na prática, tá? Não estou só me baseando em teorias, mas em prática mesmo. Então, assim, esse gestor, ele só consegue isso, tá? Por meio do envolvimento, da participação e do comprometimento dos seus funcionários, tá? Aí reforço mais uma vez. As pessoas, elas são o recurso organizacional mais importante, tá? Pela sua capacidade de efetivamente contribuir para os objetivos organizacionais e para a criação de valor diante dos clientes e dos fornecedores. E investidores também, tá? Como eu falei já para vocês, são inúmeras as opções de tecnologias e ferramentas de gestão para apoiar esse gestor nessa busca, tá? Sendo que as escolhas dos modelos devem levar em consideração o contexto da empresa em que o gestor atua. Sempre falei isso para vocês, tá? Então, eu finalizo aqui, então, a nossa disciplina. Eu desejo muito sucesso a vocês, vocês que ou já são gestores, ou serão futuros gestores, tá? Como eu venho falando desde o primeiro dia de aula, nós passamos pelo estilo de liderança, pelos tipos de gestão, né? E a gente está finalizando hoje, né? A atuação do gestor dentro das organizações, ela é extremamente necessária e essencial. Então, eu agradeço muito, fiquem com Deus e boa noite.